Pronto, a graça e a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. É com prazer imenso que nós estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso encontro, se não me engano, encontro número 8. Deixa eu só dar uma olhada se é o nosso encontro de número 8. Para você que está nos ouvindo pelo podcast, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Para você que nos ouve pelo canal Flecha Polida Teologia, é um prazer ter vocês aqui conosco, sempre muito bom. Isso mesmo, encontro número 8. E a gente vai falar hoje sobre o Salmo 40, versículo 6. Não sei se vai ter alguém participando aqui comigo, que eu anunciei bem em cima da hora, mas estamos aqui, vou fazer essa apresentação, que já está pronta para não atrasarmos aí nosso, o nosso encontro, tá? Eu vou estar lendo aqui o Salmo 40, versículo 6, na versão, deixa eu dar uma olhada, King James atualizada. Então, pode ser um pouco diferente da sua versão aí. Para você que chegou agora procurando esse versículo, você chegou no nosso podcast, você chegou no nosso canal, Luciana Mais Hebraico. Eu quero me apresentar para você, eu me chamo Luciana Gomes da Silva, eu sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Cultura e Contexto Judaico do Antigo Testamento, atuo como professora de Teologia na minha igreja local, e também finalizando aí a psicanálise e já podendo atender algumas pessoas, ouvir algumas pessoas, e tem sido uma experiência maravilhosa, tá? Poder participar de tudo isso. Também temos os nossos livros, tá? Nossos livros que brevemente eu vou falar mais desses livros para vocês, que a gente está no período aí de finalização do contrato, então a gente tem algumas coisas para conversar com a publicadora, e assim que decidimos, eu falo para vocês, tá? O meu primeiro livro foi sobre o Êxodo, não é um livro de autoajuda, mas é uma ajuda do alto, eu digo, muito bom, foi escrito em 2014, fazendo aniversário esse ano, e o segundo livro foi escrito em 2019, que fala sobre o tabernáculo, são praticamente 300 páginas de livro falando sobre tabernáculo. Então, se você tem curiosidade, saber e aprender, me procure, que a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero trazer algumas coisas do tabernáculo aqui também nas nossas aulas de sábado, tá? Deixa eu só confirmar se o microfone certo. Agora sim, né? Vamos lá? Salmo 40, versículo 6. Deixa eu chamar o povo aqui. Tá chegando alguém. Dani, Olá, e aí? tudo bem? Nossa, eu tô bem, e você? Bem também, graças a Deus. Tô sumidinha aí, Tá. muitas coisas. Eu tô em outra cidade com a minha mãe ficou dodói, e aí Sim. eu não tive que organizar algumas coisas. Toda vez que eu me dava conta, eu falei, gente, perdi a aula de novo. Cuidar, né? É o tempo É, de cuidado. é isso aí. A gente vai falar um pouquinho aqui, eu não sei se o pessoal vai entrar, por ser domingo e eu não queria atrasar.
o meu calendário aqui. Tá, só um minutinho, Luciano, peraí. Agora não. Oi, Lu. Sim, pode ficar à vontade aí. Tá, não, pode falar agora. Você falou que o pessoal não sabe se vai entrar, você não quer Sim, atrasar seu sim, é. calendário. Então eu vou fazer e deixar gravadinho. Show. É. Se entrarem, ok. Se não, ok também. Fui fazer uma festa de aniversário ontem aí e acabei que o pessoal não gosta, né, de estar junto, e aí Ah, com acaba que certeza. a gente fica também. Com certeza. Eu adoro fazer uma festa. Ah, eu sou de poucas festas, tá? É mesmo, eu sou festeira. Assim, já tem bastante tempo que eu não organizo uma, mas eu gosto de organizar festa. Ah, eu faço quebrando muita objeção dentro de mim, precisando de terapia aí. Tô brincando. Eu já faço terapia e esse é um dos motivos que eu fiz essa festa, na verdade. Cleide, Deus abençoe, você entrou aí. É, trauma, coisa lá de 1000 anos atrás. É como que a gente vai se apegando nessas coisas, né? E quando a gente ignora, a gente pensa que não, mas esse É, monstrinho, ele cresce, né? Ele vai empurrando, né? vai ganhando força quando a gente ignora isso e aquilo vai permanecendo ali e vai chegar em algum momento que vai pegar a gente na curva. Sim, é uma frase muito clichê de Instagram, mas é a frase do ressignificar, né? É, tem que ressignificar. Dar novo sentido, é isso, né? Bem isso, né? É isso aí. E aí eu estava meio que empurrando esse trauma nas minhas crianças. Porque é um padrão do que o ambiente, né? Você É, convive num ambiente onde se comemora, das duas, uma, ou também vai comemorar, ou vai tomar aversão por algum motivo. Eu sou apaixonada por é, Natal, por exemplo. Adoro uhum, comemorar Natal, decorar a casa. Já cresci num ambiente onde isso não acontecia. Então, eu acho que eu poderia também não querer comemorar. Mas aí eu fiquei no inverso, inverti. Sou muito apaixonada. sim, é. Mas aí a gente fez, eu percebi que a minha filha ficou muito ansiosa. Ai, o que que vai acontecer? Eu falei, chama seus amigos e deixa o resto comigo. E foi bom, deu certinho. Foi Maravilha. muito bom ver as americaninhas, amigas dela, comendo churrasco, Churrasco brasileiro, né? é, picanha, Ô, carninha, delícia. só carninha assada. E basicamente, eu fiz o arroz, bem gostosinho, e fiz uma saladinha, né? Nossa, elas iam e voltavam e pegavam, e tá amazing, amazing. Tava bom de vê-las comendo. E chegou o E, pai de uma delas e falou assim: minha filha falou que tá muito bom. Pegou o prato e foi comer também. gente, Ele modéstia à falou, parte, nossa comida é muito boa, né? ele falou assim: eu tô tão cheio, mas põe mais um pouquinho aqui. Foi muito bom. Foi Ah, bom. que maravilha, maravilha. Agora É, se mas aí, preparem para as próximas, que vão vir mais. então, isso aí é um ciclo que eu preciso não colocar esse peso nas crianças, sabe? Não colocar Importante. esse peso. Ó, vou continuar Sim, aqui e ela já presente. saiu. Vou Sim, não, fechar a minha fica à vontade. câmera, porque eu vou dar uma assistência aqui na minha mãe, mas eu estou ouvindo, tá? Não, tô de boa. Eu vou passar a aula rapidinho também para deixar gravado. Tá. E qualquer dúvida você chama, se alguém entrar, eu coloco aí, mas é isso. Eu estou ouvindo. É o que temos para hoje. Tá bom. Tá. Gente, a gente vai falar hoje, então,
Para você que está ouvindo nessa aula gravada, a gente vai falar do Salmo 40, versículo 6, e eu vou ler a nossa tradução aqui. Aula de hebraico. Eu vou ler a nossa tradução aqui da King James atualizada, que diz o seguinte: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes, nem requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Esse texto diz muita coisa e às vezes a gente não vai ter aqui tempo de falar tudo que esse texto traz para nós. Aqui tem lei, aqui tem graça, aqui fala dos sacrifícios levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, está tudo aqui dentro desse salmo pequeno que eu acabei de ler. Tá? Tá tudo aqui dentro, a gente vai desembolando isso aí. Para que Deus pedia sacrifícios, tá? O texto começa que Deus não deseja, Deus não pediu, Deus não deseja. A gente vai chegar lá no finalzinho, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer agora sobre a lei. Por que Deus, lá em Levítico, ele exige esses sacrifícios? Por que Deus pede esses sacrifícios, tá? Primeiro que é para santificar e depois para perdoar o povo. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de paz, oferta de gratidão, oferta de cereais. Então, a gente tem essas ofertas que têm o intuito de santificar a colheita, santificar a própria pessoa, porque ele imputa sobre o animal o seu pecado. Quando a gente fala em sacrifício, então a gente está falando em perdão, em santificação para aquele que leva seu sacrifício. E é bem curioso a gente pensar que ao levar o cordeiro, não sei se vocês já pensaram nisso, mas ao levar o cordeiro para o templo ou o tabernáculo, aquele pecador colocava a mão sobre as duas mãos sobre a cabeça, vou usar o exemplo aqui da ovelha, colocava o cordeiro, né? O cordeiro, vou usar o cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e eu imputava o meu pecado sobre o cordeiro inocente, eu passava esse pecado que estava sobre mim. Quem era digno de morte era eu, e eu passava, então, eu imputava o meu pecado, eu colocava o meu pecado naquele cordeiro inocente. Já não sou mais eu, mas agora o cordeiro carrega o pecado. E quem carrega pecado é digno de morte. Então, o sacrifício era feito. Não sei se vocês sabem, mas quem cortava a garganta do animal era o pecador, tá? Não eram os sacerdotes. Quem fazia o degolar do animal era o pecador. Passava-se, então, o pecado para o animal e depois você mesmo via esse sangue ser derramado pelas suas próprias mãos. Bem curioso isso quando nós pensamos em Cristo e nós pensamos nesse sacrifício que ele fez, né, na cruz por nós. Ele pega, ele carrega sobre si o pecado da humanidade. E se ele carrega sobre si, ele então é digno de morte. E pela morte vem a santificação, pela morte, então, desse que carrega o pecado, vem o perdão, tá? Esse é o objetivo principal do sacrifício no templo. Bem resumido, é isso que você vai ver de Levítico 1 até o último capítulo de Levítico, tá? Do livro de Levítico. Se você nunca leu, leia, você está perdendo a grande bênção em não lendo o livro de Levítico. Então, esse era o objetivo de todo ritual sacrificial exigido pela lei. Então, a gente vai voltar naquele salmo lá que diz que Deus não está exigindo. O que está acontecendo aqui com o salmista, né? Então, Deus esperava que Israel saísse da condição impura para a condição de perdoado, purificado, para que a santidade viesse através da remissão sacrificial, né? O que se entende, então, por santidade humana? Santidade
é como saúde para o corpo que já foi machucado. As cicatrizes vão estar lá, ou seja, a queda, a consequência da queda, mas não há dor, não há pecado. A nossa natureza humana continua humana, mas nós somos perdoados, tá? Nós somos justificados pelo sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo. Então, a palavra sacrifício na Bíblia, eu vejo muitos pastores falando isso nos púlpitos, e eu quero reiterar aqui para vocês que realmente é corban, corban, com N, corban. Está no dicionário Strong, né, no léxico que a gente usa, referência 7133, e vai denotar o quê? Aproximação. Isso é sacrifício, é te aproximar de um Deus santo, de um Deus perfeito. E na nossa forma pecadora, a gente não vai conseguir sem sacrifício, tá? E a tradição judaica vê Corban como perda ou desistência de algo. No nosso caso, a desistência ali no batismo, muito bem representado, do velho homem, e a nova natureza, então, nasce dali. O que é sacrifício? Corban, tá? Isso engloba todos os sacrifícios, a gente vai ver quais são esses sacrifícios que eram exigidos. Então, sacrifício podia ser animal, podia ser também fruto da colheita. Eles levavam trigo, cereal, levavam também bolos cozidos, bolos assados, bolos de todo jeito, bolo com fermento, irmã? Com fermento também, tá? Curiosamente, o bolo com fermento era levado na festa de Pentecoste. A igreja, né, recebendo o Espírito Santo. E quando era a oferta de primícias, que aí representa Cristo, era proibido o fermento. Então, essas festas de Israel também tem muita coisa para a gente aprender. Vamos pular essa parte aqui agora. Vamos ser outro vídeo, a gente fala sobre isso. Então, o sacrifício era animal, podia ser um boi, um novilho, né, que a Bíblia fala, um carneiro, um bode, podia ser uma ave. Essas eram as opções, tá? E frutos da colheita, cereal, cevada e os derivados ali, que são os bolos. E também muito sal, era colocado sal na oferta, tá? E a oferta é feita não sem sal. Interessante também, a gente fala disso no outro dia. Então, entende-se que a oferta é a substituição, como eu falei, eu pequei, eu imputo, eu coloco o meu pecado no sacrifício, pois entende-se que a oferta era punida em lugar do pecador. Por fim, o aspecto de aproximação através dessa morte, né, desse arrependimento humano e desse perdão de Deus, essa aceitação dessa morte para cobrir o pecado. É bem simples de se entender. Alguma dúvida aí? Eu posso seguir, Danilo? Então, a gente vendo essa questão do sacrifício, o Levítico ele apresenta 5 sacrifícios, o livro de Levítico. Do capítulo 1 ao capítulo 7, ali a gente tem 5 tipos de sacrifícios. E o primeiro deles é o holocausto. O que é holocausto? O holocausto é oferta queimada por inteiro. Não são todas as ofertas que eram queimadas por inteiro. Muitas delas, oferta movida. O que é oferta movida? Você tem alguma ideia, Danilo? O que é oferta movida? Ajude aí. Oferta movida, ele pegava a oferta, vamos dizer assim, a parte do braço ali do carneiro, ele fazia um movimento com essa... Vou pegar minha água aqui, para quem está assistindo. Ele fazia um movimento diante do altar com essa oferta. Ela não ia no fogo, ela era do
sacerdote, ele alimentava a sua família e os seus filhos com ela, mas ela era entregue a Deus pelo movimento, essa é a oferta movida. A oferta de holocausto é a oferta queimada, então. A oferta de cereais, né, é o segundo tipo lá, chama-se minha. Holocausto é olá em hebraico. Oferta pacífica, shelem, que é mesmo, quase a mesma palavra aí de shalom. Oferta pacífica, ela diz respeito à oferta de gratidão. Nasceu um filho, você quer agradecer a Deus por alguma bênção, você dava a oferta shelem, a oferta pacífica. Oferta pelo pecado, hatá, pecado cometido, e oferta pela culpa. Pecado e culpa também tem diferença, né? Um deles você sabe que cometeu, o outro você não tem certeza que cometeu e você leva a oferta mesmo assim. É bem interessante. E depois, outro dia, a gente fala também sobre isso, que o nosso objetivo aqui é o Salmo. Se você se interessou por esse assunto, a gente vai voltar nele, tá? E o que diz Isaías 1:11 em relação ao Salmo também, que são quase idênticos aí, ó. E o Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Peraí, mas Deus pediu esse sacrifício. O que está acontecendo aí com a mente de Deus aí, que ele pede e ele já desiste desses sacrifícios? Eu estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue dos touros novos, que é dos novilhos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Essa é a mensagem de Isaías para o povo, bem antes do exílio. Deus preparou um teatro, vou dizer assim, sacrificial, para dizer no final: tudo isso não vale, o que vale é Cristo. Vocês já não fazem essas coisas com o coração, vocês fazem essas coisas por ritualismo, vocês levam seus sacrifícios no templo porque vocês querem se mostrar ali no templo. Jesus também bateu muito nessa tecla com os fariseus ali. Vocês são muito ritualistas. Vocês falam nas praças, olha o que nós estamos fazendo. Nós podemos trazer hoje para o nossas redes sociais, né? Estamos lutando, estamos fazendo, mas dentro de suas casas o contexto é outro. Dentro da casa desses pastores, desses líderes, Jesus não entra. É o Jesus do templo, é o Jesus do sacrifício, é o Jesus de ajuntar pessoas, é o Jesus de lá. Não é o Jesus do lar dessas pessoas, não é o Jesus que coordena a vida dessas pessoas. E esse contexto vem desde Isaías. E isso aconteceu no primeiro dia da inauguração do tabernáculo. No primeiro dia, está lá em Levítico 9, inaugura-se o tabernáculo, como Deus responde, aceitando aqueles tantos sacrifícios que fizeram, aquelas roupas maravilhosas, e todo mundo ungido, como Deus aceita, Deus envia fogo do céu. Está lá em Levítico 9, 8, 9. Deus envia fogo do céu. Quando a Bíblia diz o fogo do altar não pode ser apagado, é o fogo que veio de Deus. Esse fogo não devia ser apagado. E aí os filhos de Arão pegam os seus incensários e diz: a gente pega qualquer fogo, tudo é fogo mesmo, quem vai perceber? E eles são fulminados no altar, porque levavam fogo, e é fogo. Fogo estranho, estavam com roupas de sacerdotes, com carinhas de sacerdotes, com palavras de sacerdotes,
com título de sacerdotes, mas a intenção do coração deles era: eu vou levar o que eu sei fazer, o que Deus fez ali, a gente copia que dá certo. E tem muitos mortos no altar carregando seus próprios fogos. Então Deus estava enjoado desses sangues e desses sacrifícios. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E o texto também de Isaías 40, versículo 6, fala que a minha orelha furastes. Deixa eu achar aqui a versão, uma versão boa. Como é que tá a sua versão aí, ô Daniel? Uma música aqui no vizinho, não sei se dá para você ouvir aí. Êxodo Pode. 21, certo? Não, Salmo 40, versículo 6. Ah, vamos lá, Salmo 40, versículo 6. Versículo 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Sim. Então, esse sacrifício, Deus, isso Davi dizendo, você não está querendo mais, mas a minha orelha o Senhor abriu. Ele está falando de audição? Não, ele está falando desses dois textos aqui. Ele está falando de Êxodo 21, 6, e eu vou abrir aqui para nós, e Deuteronômio, ele está falando de servir por amor. O Senhor já não quer escravos que fazem por obrigatoriedade. O certo seria: a minha orelha o Senhor rasgou. Rasgou como se rasga uma terra para fazer um poço. É furar profundamente. É atravessar essa orelha. Êxodo 21, 6 diz o seguinte: o seu Senhor fará aproximar-se de Deus e o fará encostar à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com um furador, e ele se tornará seu escravo para sempre. O que esse texto está dizendo? Aquele servo que servia. Comprei um escravo, estou falando aqui de muitos anos atrás, e ele, 7 anos, ele tinha liberdade de ir embora, mas esse escravo hebreu diz: eu quero ficar na casa do meu senhor, porque eu amo meu senhor, eu quero ficar aqui. E ele fazia, então, na porta, o sangue de sua orelha era marcado, e o sangue e o buraco na madeira. Havia sangue, havia buraco na porta da casa. Quando as pessoas olhavam e falavam: aqui tem um servo que serve por amor. E quando olhavam a orelha do escravo, sabiam que ele optou ser escravo para sempre, por amor. Há uma diferença eu postei no Instagram até, de obediência e honra. Obediência eu faço por medo do castigo, mas honra eu faço por amor. Há uma diferença entre lei e graça. Eu falei isso aqui algumas vezes. A lei é aquele sinal, o pastor Adson Belo fez essa ilustração, eu peguei para mim. É aquele sinal vermelho que tem câmeras, que você para no sinal vermelho porque você sabe que tem câmeras e elas vão tirar uma foto ali da sua placa. Você para por obediência à lei. Aquele lugar que não tem a câmera, só tem o sinal, a proibição continua. Mas não tem a câmera, não tem o castigo.
não tem o ticket. Você para por obediência, não, por honra, né? Não, você não tem castigo. É por amor. A graça é por amor, é obedecer por amor e não por medo do castigo, medo do que virá. A graça pesa mais nos nossos ombros se colocarmos na balança. O parâmetro que nós temos para a graça é Cristo. E nele, por ele. Aquele que me ama fará as obras que eu faço e fará maiores. Aquele que ouve, pratica. Quantas vezes Jesus falou isso? Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, não estamos livres de praticar. De praticar o que aprendemos de Jesus. Então vamos falar aqui no tempo de Davi, no Salmo 40. Falar que não era exigido sacrifício, assim como o salmista diz, sacrifício e oferta o Senhor não quis. Como assim, Davi? Ele queria sim. Era o tempo da lei, era exigido sim, mas o salmista estava profeticamente falando da graça salvadora de Cristo. É um dos salmos messiânicos, que nós conhecemos como salmo messiânico. E agora nós estamos na graça, servimos por vontade livre. Fure a minha orelha. A Tamires Garcia lançou uma canção maravilhosa que é Minha Orelha, Orelha Furada, alguma coisa assim. Canção maravilhosa, ela entendeu muito bem esse texto. Nós somos chamados não de servos, João 15, 14, mas nós somos chamados de amigos. Aquele que fura a orelha por amor do seu Senhor, ele vai viver até o fim de sua vida naquela casa. João 15, 14. Vou ler o 13. Não existe amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos. Pois tudo que eu ouvi do meu pai eu compartilhei com vocês. Não foste vocês que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Olha que graça maravilhosa. Praticar, está aqui no texto, né? Praticar o que eu vos mando. Esse é o nosso texto de hoje, falando de sacrifícios. Esse texto também fala de 4 desses sacrifícios aqui. Esse texto vai citar, deixa eu só pegar aqui que eu anotei direitinho. Esse texto vai citar a primeira palavra do texto aí, é sacrifício de sangue, né? Sacrifício se eu não quiseste. Depois ele vai falar de oferta de cereais. Depois ele vai falar de 4 dessas ofertas aqui. Ele só não cita a oferta pacífica, que é a oferta não obrigatória, assim, vamos dizer, que é a oferta de agradecimento. Mas o texto de Salmo 40, versículo 6, cita 4 dessas ofertas, que eram ofertas exigidas, né? Tremendo. É isso. Só uma palhinha mesmo, bem pequena, sobre o que um salmo pode trazer para nós. Um pequeno versículo, quanta coisa maravilhosa tem aí. E eu quero, se pudesse, incentivar vocês cada vez mais a estudar, a buscar, a procurar em fontes seguras, não desanimar no meio do caminho e confiar que Deus, né, no seu momento certo e oportuno, trará todas as coisas e encaixará todas as coisas no seu devido momento. Amém. Ai.
Deus, ele procura dois tipos de pessoas na Bíblia. Uma delas é o adorador, né? Deus busca adoradores. E Deus também busca ovelhas perdidas. Deus, ele ama. Né? Tem muita ovelha perdida porque não está se encontrando no sistema, né? E aí a ovelha se perde. Às vezes nem por culpa da ovelha, mas Deus procura ovelhas perdidas, ele sai para procurar. E ele busca verdadeiros adoradores também. Então ele está nos extremos ali, né? Ele busca aquele que tem o coração grato e ele também tem muita compaixão e muito amor pelos perdidos pecadores. Deus é muito bom. Então é isso. Leia e releia, ouça esse áudio várias vezes, se for preciso. Leia os textos. Uma dúvida, Dani? Não, nenhuma, excepcional isso aí. Essa palavra é maravilhosa. Eu sou apaixonada com Levítico. Eu vou parar a nossa gravação. Gente, Deus abençoe a gravação do YouTube. Deus abençoe vocês. Amém. Eu vou parar a transmissão do YouTube para não